Os maiores mistérios não resolvidos da história. Desde os tempos mais antigos, a humanidade tenta compreender o mundo em que vive, observando o céu, explorando terras distantes, enfrentando oceanos desconhecidos e registrando cada descoberta ao longo das gerações. Construímos impérios, erguemos monumentos, dominamos a ciência, desenvolvemos tecnologias avançadas e até alcançamos o espaço. Mas apesar de tudo isso, ainda existem acontecimentos do passado que permanecem sem qualquer explicação definitiva. Esses acontecimentos intrigantes são conhecidos como os maiores mistérios não resolvidos da história e continuam despertando fascínio, curiosidade, medo e admiração em pessoas do mundo inteiro, porque eles nos lembram que, mesmo com todo o conhecimento acumulado, a humanidade ainda não compreende completamente sua própria história, nem os limites do universo que a cerca. Cada mistério funciona como uma porta entreaberta para o desconhecido, e ao atravessarmos essa porta, somos convidados a questionar tudo o que pensamos saber. Um dos mistérios mais antigos e fascinantes é a lendária Atlântida, descrita pelo filósofo grego Platão como uma civilização extremamente avançada, rica, poderosa e tecnologicamente superior a qualquer outra de sua época. Segundo seus relatos, Atlântida era composta por enormes construções, portos, templos, palácios, sistemas complexos de canais e uma sociedade organizada que teria conquistado vastos territórios. Porém, em apenas um dia e uma noite, uma grande catástrofe teria provocado seu desaparecimento completo, afundando a cidade no oceano e apagando quase todos os seus vestígios. Desde então, milhares de pesquisadores, exploradores, historiadores e aventureiros dedicaram suas vidas à busca por essa civilização perdida. Alguns acreditam que suas ruínas estejam submersas em alguma região do Oceano Atlântico. Outros sugerem que a história de Platão seja apenas uma alegoria filosófica criada para transmitir uma lição moral, mas nenhuma prova definitiva jamais foi encontrada. Mapas antigos, estruturas submersas e formações rochosas estranhas já foram apontadas como possíveis vestígios de Atlântida, mas todas essas evidências continuam sendo debatidas e nenhuma delas foi confirmada. Cientificamente, o mistério permanece intacto, atravessando milênios e provocando a imaginação humana. O próximo grande enigma surge das águas do Oceano Atlântico, na região conhecida como o Triângulo das Bermudas, uma área delimitada aproximadamente entre a Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, que se tornou famosa por inúmeros desaparecimentos inexplicáveis ao longo dos séculos. Navios, mercantes, embarcações militares, aviões comerciais e até pequenas aeronaves foram perdidos nessa região, sem deixar destroços, sem sinais de sobreviventes e sem explicações claras. Relatos descrevem bússolas enlouquecendo instrumentos de navegação, falhando repentinamente, sistemas elétricos desligando sozinhos e mensagens de socorro sendo interrompidas de forma misteriosa. Diversas teorias tentam explicar esses eventos. Algumas sugerem que o local possui fenômenos naturais raros, como tempestades magnéticas, ondas gigantes ou bolhas de gás metano, que poderiam afundar embarcações. Outras defendem a existência de portais dimensionais, anomalias temporais ou até atividade extraterrestre. Apesar de investigações modernas apontarem causas naturais para muitos casos, vários desaparecimentos continuam sem solução definitiva, e o Triângulo das Bermudas permanece como um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Avançando na lista dos mistérios mais intrigantes da humanidade, encontramos o manuscrito Voynich, um livro antigo datado do século XV, que desafia a compreensão humana. Até hoje, ele é escrito em uma língua desconhecida, que não corresponde a nenhum idioma já registrado na história. O manuscrito contém centenas de páginas repletas de símbolos, ilustrações de plantas que não existem, mapas estranhos, figuras humanas em situações incompreensíveis e diagramas que parecem representar conhecimentos científicos avançados para sua época. Ao longo das décadas, os maiores especialistas em criptografia linguística e história
tentaram decifrar seu conteúdo, inclusive com o auxílio de computadores modernos e inteligência artificial, mas todas as tentativas falharam. Não se sabe quem escreveu o manuscrito quando exatamente foi criado, nem qual era seu propósito. Alguns acreditam que seja um tratado científico perdido. Outros sugerem que se trata de um código complexo criado para proteger um conhecimento proibido. E há até quem defenda que seja uma farsa elaborada, porém nenhuma dessas hipóteses foi comprovada. O conteúdo do manuscrito. Voynich continua sendo um dos maiores quebra-cabeças intelectuais da humanidade, mantendo seu segredo intacto por mais de 600 anos. E assim, a humanidade segue acumulando perguntas sem respostas. Cada mistério alimenta ainda mais nossa sede de conhecimento e reforça a ideia de que, por mais avançada que nossa civilização se torne, sempre existirão zonas de sombra na história humana, regiões onde a ciência ainda não conseguiu lançar sua luz, e essas sombras nos convidam a continuar investigando, explorando, questionando e sonhando, pois talvez seja justamente esse desconhecido que nos impulsiona a seguir em frente na eterna busca por compreender quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Continuação dos maiores mistérios, não resolvidos da história. A busca humana por respostas não se limita a um único tempo ou lugar. Ela atravessa séculos, continentes, culturas e civilizações. E à medida que o conhecimento avança, novas perguntas surgem, aprofundando ainda mais o abismo entre o que sabemos e o que permanece oculto. Um dos exemplos mais impressionantes desse abismo está gravado no solo do deserto peruano, onde se encontram as enigmáticas linhas de Nazca, enormes figuras desenhadas diretamente na terra, representando animais, pessoas, plantas e formas geométricas com proporções gigantescas, visíveis apenas do céu. Essas imagens foram criadas há mais de 2000 anos por uma civilização que não possuía tecnologia de voo, não dispunha de ferramentas modernas de medição, nem meios conhecidos de observar suas próprias criações do alto. Ainda assim, as linhas exibem precisão matemática e simetria quase perfeita, levantando uma pergunta fundamental: como foi possível realizar tais desenhos com tamanha exatidão a partir do solo? Várias teorias tentam explicar o fenômeno. Alguns estudiosos acreditam que as linhas formavam um gigantesco calendário astronômico, utilizado para marcar ciclos agrícolas. Outros afirmam que os desenhos possuíam significado religioso e serviam para rituais dedicados a divindades ligadas à natureza e à água. Há ainda teorias mais ousadas que sugerem contato com visitantes de outros mundos, embora nenhuma dessas hipóteses tenha sido comprovada. Definitivamente, o propósito real das linhas de Nazca continua desconhecido, e cada novo estudo parece gerar mais perguntas do que respostas. Avançando para outro canto do planeta, encontramos um dos maiores enigmas da engenharia antiga, as colossais estátuas da Ilha de Páscoa, conhecidas como moais espalhadas por toda a ilha. Essas gigantescas esculturas de pedra pesam várias toneladas e foram transportadas por quilômetros, desde as pedreiras onde foram esculpidas até seus locais de instalação. Tudo isso realizado por uma população que não possuía rodas animais de carga, nem metais, para a construção de ferramentas robustas. Como exatamente esse povo conseguiu mover estruturas tão enormes ao longo de terrenos irregulares ainda é motivo de intenso debate entre pesquisadores. Algumas teorias sugerem o uso de trenós de madeira e cordas. Outras afirmam que as estátuas teriam sido movimentadas em posição vertical, balançando de um lado para o outro, como se estivessem caminhando. Porém, nenhuma explicação foi totalmente confirmada, e o mistério da engenharia da Ilha de Páscoa permanece sem solução definitiva, acrescentando mais um capítulo fascinante à lista de enigmas da humanidade. Seguindo pelo Vale do Nilo, encontramos outro grande mistério que atravessou milênios: a morte do jovem faraó Tutancâmon, que subiu ao trono do Egito ainda criança e morreu aos 19 anos, em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. Sua tumba, descoberta, praticamente intacta no século XX, revelou tesouros impressionantes e despertou uma onda de especulações sobre uma suposta maldição. Porém, o verdadeiro enigma está em sua causa de morte. Exames modernos
revelaram fraturas no corpo, sinais de possíveis infecções e indícios de doenças genéticas causadas por consanguinidade dentro da família real. No entanto, não foi possível determinar se o faraó morreu em consequência de um acidente, um assassinato, uma enfermidade ou uma combinação de fatores. Essa incerteza transformou Tutancâmon em um dos personagens mais misteriosos da história egípcia, reforçando a ideia de que nem mesmo a ciência contemporânea consegue desvendar completamente os segredos do passado. E se voltarmos nossos olhos para o Império Bizantino, encontramos outro enigma que se perdeu no tempo: o lendário fogo grego, uma arma devastadora utilizada em batalhas navais que possuía a incrível capacidade de queimar até sobre a água, espalhando pânico entre as frotas inimigas. Sua fórmula era mantida em absoluto segredo, transmitida apenas entre alguns poucos membros da elite bizantina, e com o declínio do império, esse conhecimento foi definitivamente perdido. Tentativas modernas de recriar o fogo grego produziram substâncias semelhantes, mas nenhuma conseguiu reproduzir exatamente suas propriedades descritas nos registros históricos. Como era possível criar uma arma tão poderosa com a tecnologia da época, e por que ninguém conseguiu decifrar sua composição ao longo de mais de 1000 anos? Essas perguntas continuam sem resposta e reforçam a noção de que certos conhecimentos antigos se perderam para sempre na névoa do tempo. Enquanto avançamos nessa jornada pelos mistérios da humanidade, torna-se cada vez mais claro que nossa história não é apenas uma sequência de eventos explicados, mas sim um vasto território repleto de lacunas, enigmas e segredos. Cada descoberta abre novas questões, e cada resposta parece apenas ampliar ainda mais o horizonte do desconhecido. E é justamente esse desconhecido que mantém viva a chama da curiosidade humana, impulsionando gerações a buscar compreender o mundo, não apenas como ele é, mas como foi e como poderia ter sido. Expansão dos maiores mistérios não resolvidos da história. Ao longo dos séculos, a humanidade construiu registros monumentais de seu passado, mas por entre esses registros, existem vazios profundos, repletos de perguntas sem resposta. E um desses vazios se revela de forma assustadora, no caso da colônia perdida de Roanoke. No final do século XVI, um grupo de colonos ingleses estabeleceu um assentamento na costa da atual Carolina do Norte, e quando uma missão de suprimentos retornou, anos depois, não encontrou absolutamente ninguém no local. Não havia sinais de luta. Não havia corpos, não. Havia pistas claras de fuga. Apenas uma única palavra entalhada em uma árvore. A palavra Croatoan, o nome de uma tribo indígena da região. O que aconteceu com aqueles homens, mulheres e crianças? Nenhuma explicação definitiva jamais foi encontrada. Algumas teorias sugerem que os colonos se integraram a povos nativos, outras afirmam que foram vítimas de doenças, fome, conflitos ou ataques, porém nenhuma dessas hipóteses foi comprovada, e o destino da colônia permanece como um dos maiores mistérios da história colonial americana, atravessando gerações e desafiando historiadores em outra parte do mundo. Um mistério de natureza muito diferente assombra a cidade de Londres desde o século XIX. O caso de Jack, o Estripador. Em 1888, uma série de assassinatos brutais chocou a população e ganhou enorme atenção da imprensa. O criminoso agia durante a noite, escolhia vítimas específicas e desaparecia sem deixar rastros. Apesar de investigações intensas, inúmeros suspeitos, cartas enigmáticas e centenas de teorias, a identidade de Jack jamais foi confirmada ao longo do tempo. Documentos surgiram, novas análises de DNA foram realizadas e pesquisadores vasculharam arquivos históricos, mas nenhuma prova conclusiva foi encontrada. A figura de Jack, o Estripador, tornou-se um símbolo do medo urbano e da incapacidade humana de solucionar certos crimes, mesmo com todos os recursos disponíveis. Avançando no tempo e olhando para o céu, encontramos um dos mistérios mais intrigantes da era moderna, o chamado Sinal WOW. Em 1977, um radiotelescópio nos Estados Unidos captou um sinal extremamente forte e incomum, vindo do espaço. Sua duração, sua intensidade e sua estrutura não correspondiam a nenhum fenômeno conhecido. Os cientistas que analisaram o registro ficaram perplexos, e um deles escreveu a palavra WOW ao lado da impressão do sinal, o que deu origem ao seu nome. Apesar de inúmeras tentativas de detectar o sinal novamente, ele jamais se repetiu. Nenhuma explicação definitiva foi encontrada,
e sua origem continua sendo um dos maiores enigmas da astronomia moderna, levantando questões profundas sobre a possibilidade de vida fora da Terra e sobre o quanto realmente compreendemos o universo que nos cerca. Enquanto alguns mistérios se encontram nas estrelas, outros permanecem enterrados sob nossos pés, como o enigma de Göbekli Tepe, uma estrutura monumental localizada na atual Turquia, considerada o templo mais antigo do mundo, construído há mais de 11.000 anos, muito antes do surgimento das cidades e da agricultura organizada. A descoberta desse local revolucionou completamente a compreensão sobre o desenvolvimento da civilização humana, pois demonstrou que sociedades pré-agrícolas já possuíam capacidade de organização, planejamento e construção altamente sofisticadas. No entanto, o propósito real de Göbekli Tepe permanece desconhecido, porque grupos de caçadores-coletores teriam se dedicado à construção de um complexo tão monumental, e porque depois de séculos de uso, eles decidiram enterrar deliberadamente o local. Essas perguntas continuam sem resposta e indicam que ainda sabemos muito pouco sobre as origens da cultura humana, e ao percorrer esses enigmas, torna-se evidente que a história não é uma narrativa completa e fechada, mas sim um grande mosaico com inúmeras peças faltando. Cada mistério representa uma dessas peças ausentes, e cada tentativa de explicação nos lembra da vastidão do desconhecido que ainda nos envolve, e talvez seja exatamente essa sensação de incerteza que nos impulsiona a continuar buscando, investigando e questionando, pois enquanto existirem mistérios, a humanidade nunca deixará de procurar por respostas. A profundidade dos mistérios não resolvidos da história, a jornada pelos enigmas da humanidade, revela que quanto mais avançamos em conhecimento, mais nos deparamos com perguntas ainda maiores e mais complexas, pois cada descoberta não encerra a busca, mas a amplia. Um exemplo impressionante dessa realidade está nos mapas antigos, que desafiam a compreensão moderna, como o famoso mapa de Piri Reis elaborado no século XVI, que apresenta representações surpreendentemente precisas de continentes e costas que só seriam oficialmente mapeadas séculos depois. Inclusive, regiões cobertas por gelo que teoricamente não poderiam ter sido observadas naquela época. Como os autores desses mapas obtiveram tais informações? Teria existido uma civilização anterior, muito mais avançada, que deixou registros perdidos no tempo. Essa hipótese é considerada por alguns pesquisadores, embora permaneça altamente controversa e sem comprovação definitiva. Outro mistério que continua desafiando estudiosos é o mecanismo de Anticítera descoberto no fundo do mar próximo à Grécia, uma complexa engrenagem de bronze, considerada o primeiro computador da história, capaz de prever movimentos planetários, eclipses e ciclos astronômicos com incrível precisão. Construído há mais de 2.000 anos, seu nível de sofisticação tecnológica não deveria existir naquele período de acordo com o conhecimento tradicional da história da ciência. No entanto, o objeto prova o contrário e levanta questões sobre o verdadeiro grau de desenvolvimento científico das civilizações antigas. Quem criou esse mecanismo, para que finalidade, e por que essa tecnologia parece ter desaparecido por mais de 1.000 anos, antes de reaparecer na Europa medieval? Em outra região do planeta, encontramos as estruturas monumentais de Baalbek, no atual Líbano, onde enormes blocos de pedra, alguns pesando mais de 1.000 toneladas, foram transportados e posicionados com precisão extrema, em uma época em que não existiam máquinas capazes de realizar tal façanha. Mesmo com a tecnologia moderna, seria um desafio mover e encaixar pedras desse tamanho. Como as civilizações antigas conseguiram realizar essa obra gigantesca? As teorias variam entre sistemas de engenharia ainda desconhecidos, técnicas perdidas e formas de organização social extremamente avançadas, mas nenhuma explicação é totalmente satisfatória, e Baalbek continua sendo um dos maiores enigmas da engenharia antiga. Voltando o olhar para a Europa medieval, outro mistério intrigante se revela nos relatos de chuvas de objetos estranhos, como peixes, sapos, pedras e até carne que teriam caído do céu em diferentes épocas e locais. Documentos históricos registram esses fenômenos, sem que até hoje exista uma explicação clara e definitiva. Alguns cientistas sugerem tornados e trombas d'água como possíveis causas, mas muitos desses relatos
não se encaixam perfeitamente nessa hipótese e continuam sendo catalogados como eventos inexplicáveis, acrescentando mais uma camada de mistério à compreensão do mundo natural. E se aprofundarmos ainda mais nos enigmas do passado, encontramos o mistério do Homem de Somerton, um corpo encontrado em uma praia australiana em 1948, sem identificação, sem documentos e com um bilhete misterioso escondido na roupa, contendo a expressão persa Tamam Shud, que significa terminado ou finalizado. Apesar de extensas investigações, o homem nunca foi identificado e o significado completo de sua presença e de sua morte permanece desconhecido. O caso gerou inúmeras teorias envolvendo espionagem, mensagens secretas e redes de inteligência internacional, mas nenhuma prova conclusiva foi apresentada, e esse enigma moderno continua assombrando investigadores. Até hoje, cada um desses mistérios reforça a percepção de que a história humana não é apenas uma sequência de fatos explicados, mas um vasto oceano de perguntas sem resposta, onde a cada nova descoberta surgem horizontes ainda mais distantes e complexos, e quanto mais fundo mergulhamos nesse oceano, mais evidente se torna que talvez jamais consigamos iluminar todas as suas profundezas, mas é justamente essa impossibilidade que torna a busca pelo conhecimento uma das mais poderosas forças da humanidade. Os limites do conhecimento humano e os mistérios eternos da história. À medida que a humanidade avança em sua jornada pelo tempo e pelo espaço, torna-se cada vez mais claro que o conhecimento humano, por mais vasto que seja, possui fronteiras invisíveis que constantemente somos forçados a confrontar. E muitos dos maiores mistérios da história se encontram exatamente nessas fronteiras, onde ciência, filosofia, religião e imaginação se entrelaçam, criando perguntas que atravessam gerações, como o enigma das civilizações desaparecidas da América Central, como os maias, cuja sociedade, altamente desenvolvida, construiu cidades complexas, sistemas astronômicos extremamente precisos e uma escrita sofisticada, mas que em determinado momento entrou em colapso de forma abrupta. E ainda hoje não existe consenso sobre as causas reais desse declínio. Alguns estudiosos apontam mudanças climáticas, secas prolongadas, conflitos internos, epidemias, ou uma combinação de fatores, mas nenhuma explicação isolada é capaz de responder plenamente por que uma civilização tão avançada se desintegrou, deixando suas cidades engolidas pela selva. Outro mistério igualmente impressionante está relacionado aos moais e às tradições orais da Ilha de Páscoa, que sugerem conhecimentos ancestrais perdidos no tempo. Histórias transmitidas de geração em geração falam de épocas em que a ilha era fértil e abundante, antes de um colapso ambiental que teria levado à escassez de recursos, fome e conflitos. O que realmente aconteceu naquela ilha remota, e como uma sociedade aparentemente próspera se transformou em uma comunidade lutando pela sobrevivência, são perguntas que permanecem sem respostas completas. E se expandirmos ainda mais nosso olhar, encontramos outro grande enigma: o desaparecimento da 13ª Legião Romana, que segundo registros teria sido enviada para uma missão e nunca mais retornou. Não existem relatos confiáveis sobre seu destino, apenas fragmentos de textos e especulações. O que aconteceu com milhares de soldados treinados e armados de um dos impérios mais poderosos da história, sem deixar vestígios, e como um evento dessa magnitude pôde simplesmente desaparecer dos registros oficiais. Outro mistério fascinante é o caso das pedras de Ica no Peru, supostamente gravadas com imagens que parecem retratar humanos, convivendo com criaturas pré-históricas, realizando cirurgias complexas e observando o céu com instrumentos avançados. Se essas pedras forem autênticas, elas reescreveriam completamente a história da humanidade, porém sua origem continua sendo objeto de intenso debate, com acusações de falsificação e relatos contraditórios, sem que uma conclusão definitiva tenha sido alcançada. E não menos intrigante é o mistério das esferas de pedra da Costa Rica. Centenas de esferas quase perfeitamente esculpidas, espalhadas pela selva, feitas por uma civilização antiga, cujo propósito permanece desconhecido. Como essas esferas foram produzidas com tamanha precisão, sem ferramentas modernas, e por que foram distribuídas de forma tão específica pelo território, ainda é um enigma.
que desafia arqueólogos e engenheiros, e quando observamos todos esses casos em conjunto, percebemos que os maiores mistérios da história não são apenas perguntas isoladas, mas um vasto sistema de enigmas interligados que revelam o quanto ainda desconhecemos sobre nossas próprias origens, capacidades e limitações. E talvez o mais profundo desses mistérios seja exatamente esse: o fato de que, apesar de toda a tecnologia e ciência, ainda estamos apenas começando a compreender a complexa narrativa da existência humana, o encerramento dos maiores mistérios não resolvidos da história e o futuro do desconhecido. Ao chegar ao fim dessa jornada pelos maiores enigmas da humanidade, torna-se impossível não refletir sobre o quanto o desconhecido molda nossa visão de mundo, pois cada mistério citado, desde civilizações perdidas até sinais vindos do espaço, não representa apenas um fato curioso do passado, mas sim um lembrete constante de que o conhecimento humano está em permanente construção e que, por mais longe que avancemos, sempre existirão fronteiras invisíveis, aguardando para serem exploradas. A própria ciência, que hoje nos parece sólida, já foi considerada impossível em outras épocas. E talvez os enigmas que hoje nos parecem insolúveis, um dia sejam compreendidos por novas gerações de pesquisadores com instrumentos que ainda nem existem, assim como nossos antepassados jamais poderiam imaginar satélites, telescópios espaciais, inteligência artificial ou exploração interplanetária. Talvez nós também sejamos apenas o começo de uma longa cadeia de descobertas. E esse pensamento nos leva a um dos mistérios mais profundos de todos: a própria consciência humana, de onde vem nossa capacidade de pensar, criar, imaginar, questionar e buscar sentido no universo. Nenhum exame científico conseguiu explicar completamente como surge a consciência e por que ela existe. E enquanto esse enigma permanecer sem solução, continuaremos buscando respostas tanto no passado quanto no futuro. E essa busca está profundamente ligada à nossa necessidade de compreender o tempo, pois muitos dos maiores mistérios da história envolvem eventos que parecem desafiar a própria linha do tempo, como relatos de objetos fora de lugar, artefatos descobertos em camadas geológicas incompatíveis com sua suposta idade, mapas que mostram territórios antes de serem oficialmente descobertos, estruturas que não se encaixam no nível tecnológico conhecido de suas épocas. Cada um desses elementos sugere que a história talvez seja mais complexa do que os livros registraram, e que civilizações inteiras podem ter existido e desaparecido sem deixar rastros suficientes para serem plenamente reconhecidas. E quando observamos o universo, essa sensação de pequenez e mistério se intensifica, pois vivemos em um cosmos quase infinito, repleto de bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas e incontáveis planetas. E diante dessa vastidão, surge uma pergunta que acompanha a humanidade desde seus primeiros olhares para o céu: estamos sozinhos ou não? E embora o sinal UAU e outras anomalias espaciais não forneçam uma resposta definitiva, eles mantêm viva a possibilidade de que a história humana esteja apenas começando e que um dia poderemos descobrir que fazemos parte de algo muito maior e mais antigo do que qualquer civilização conhecida. E talvez seja justamente essa incerteza que torna os mistérios tão poderosos, pois eles nos ensinam humildade, nos lembram de que o conhecimento não é um ponto de chegada, mas uma jornada infinita, e nos convidam a continuar investigando, questionando e sonhando. Pois enquanto existirem mistérios, a humanidade jamais deixará de evoluir. E talvez o maior legado desses enigmas não seja a resposta que um dia encontraremos, mas o impulso que eles nos dão para seguir em frente, desbravando o desconhecido, construindo novas perguntas e ampliando os limites do que significa ser humano.